Olá, eu sou o professor Marcelo de Assunção, sou professor de matemática, formado pela Universidade Estadual de Maringá, sou professor no município de Paysandu. Muito bem, eu vim aqui para demonstrar a minha aula de matemática referente ao conteúdo do terceiro ano do ensino médio, geometria espacial, mais precisamente o conteúdo de volumes de pirâmides. Muito bem, vários alunos me perguntam, professor, para que eu tenho que aprender isso? Onde que eu vou usar isso na minha vida? Anteriormente, nós calculamos o volume do prisma e através do volume do prisma eu consegui demonstrar o cálculo, qual seria a fórmula, qual seria a equação para se calcular o volume de uma pirâmide. Aí alguns alunos me perguntam, por que eu tenho que aprender isso? Muito bem, futuramente, vocês já estão no terceiro ano, Fatalmente, o ano que vem, vocês vão para uma carreira, para uma vida acadêmica, vão entrar numa universidade, vão entrar numa faculdade, pode ser que vocês estudem engenharia, algum outro tipo de curso que você vai usar muito cálculo. Então, ou se você for instalar uma piscina na sua casa, por exemplo, você contrata uma empresa para instalar uma piscina, você vai precisar calcular o volume dessa piscina para que você não seja enganado, para que você não compre gato por lebre. E também você precisa de uma caixa d'água, você precisa calcular o volume da caixa d'água, se for uma caixa d'água de base quadrada, se for uma caixa d'água cilíndrica, que nós vamos ver no próximo conteúdo. Então, gente, isso aqui, para quem me perguntou onde que vai usar isso, vai usar o resto da vida, tá? E além de você precisar saber para passar no vestibular, entrar na universidade e prosseguir aí na vida de vocês. Muito bem, então vamos lá. Nós demonstramos que, através do volume de um prisma, nós conseguimos demonstrar que o volume da pirâmide é 1/3 da área da base pela altura. Ou seja, eu calculo a área da base, multiplico pela altura e divido por 3, tá ok? Daí, nós temos aqui, nós já vimos, as partes da pirâmide, os elementos da pirâmide. Eu tenho aqui a base, a aresta da base, tem aqui o vértice da pirâmide, Então, como nós calculamos anteriormente, a pirâmide tem 5 vértices. Pirâmide de base quadrada, evidente. E eu tenho aqui o vértice da pirâmide e tenho aqui a aresta da face triangular, nesse caso aqui da pirâmide. Lembrando que a altura, gente, não é a mesma medida da aresta lateral, ok? Tem uma diferença aí. Então, eu tenho um exercício aqui que nós vamos fazer juntos, tá? Calcule o volume da pirâmide quadrangular regular. Se ela é regular, pessoal, as faces são iguais, têm sempre as mesmas medidas, ok? Quadrangular, ou seja, a base é um quadrado. Muito bem, se a base é um quadrado, qual que é a particularidade do quadrado? Todos os lados têm a mesma medida, ok? Muito bem, aí eu tenho aqui a aresta lateral, o valor da medida da aresta lateral. E eu preciso saber a altura, a área da base, tranquilo, A área da base eu calculo através da fórmula do cálculo área do quadrado, ou seja, é o lado ao quadrado. A medida do lado da base dessa pirâmide é 3 raiz de 2. Então, eu levo isso ao quadrado, ok? Muito tranquilo. Propriedade de potenciação. Se eu tenho aqui uma potência fora do parênteses, eu jogo essa potência para esse número e para esse número, porque eu estou multiplicando esse por esse, tá? 3 vezes raiz de 2. 3 ao quadrado, 9. Aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2 é próprio 2. 9 vezes 2. Então, eu tenho que a área da base é 18 centímetros ao quadrado. Muito bem, já calculamos a área da base da pirâmide, já temos aí metade da questão pronta. Agora vamos para a parte mais difícil, por quê? Porque eu não sei a altura, eu não sei aqui a altura da minha pirâmide, mas eu vou chamar essa altura aqui de H, tá? Nós usamos comumente o H, porque vem do inglês, de altura, aquela coisa toda. Eu não sei a altura, galera, mas eu posso usar Pitágoras. Por quê? Porque é o seguinte, se eu pegar aqui e formar aqui um triângulo retângulo, eu tenho um triângulo retângulo formado aqui se eu fizer esse desenho, tá? Porque a pirâmide é regular, então eu consigo demonstrar que
dá para calcular aqui a altura, tá ok? Aí eu preciso calcular esse valor aqui, ó. Eu não sei essa medida, mas eu sei que o centro da pirâmide está o centro da base da pirâmide está aqui na minha diagonal do quadrado, tá? Eu consigo calcular a diagonal do quadrado, vocês já sabem fazer isso, né? Então, a diagonal do quadrado vai ser ao quadrado, né? Porque aqui eu tenho outro triângulo retângulo, tá? Ok? Então eu consigo, e aqui também, ó, essa medida vai ser 3 raiz de 2 centímetros, né? A outra aresta da base, porque é um quadrado, se trata de um quadrado. Então, muito bem. D ao quadrado, Pitágoras, tá? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Muito bem. Então, vamos lá. 3 raiz de 2 ao quadrado mais 3 raiz de 2 ao quadrado. Eu sei que aqui, ó, já calculei 3 raiz de 2 ao quadrado. Então, D ao quadrado vai ser 18 mais 18. D ao quadrado, né? Então, para mim, D ao quadrado vai ser 36. E para mim calcular que número ao quadrado que dá 36? É a raiz de 36. Raiz de 36 é igual a 6 centímetros. Então, a diagonal aqui, pessoal, vai ser 6 centímetros, tá? Então, se eu pegar esse quadradinho aqui, né, que seria a minha base, essa minha base da pirâmide seria 3 raiz de 2 aqui, 3 raiz de 2 aqui. Então, essa diagonal seria 6, mas eu só estou aqui no ponto médio da minha diagonal, tá? Então, o ponto médio aqui vai ser 3 centímetros. Pronto. Eu consigo calcular a altura agora? Consigo, né? Por quê? Eu tenho aqui, como eu falei no início, eu tenho um triângulo retângulo. Tá joia? Que eu quero. Eu sei que aqui, essa aresta lateral da pirâmide é 10 centímetros. 10 centímetros. Muito bem. Triângulo retângulo. Aqui é o meu ângulo de 90. Aqui é 3 centímetros, que eu calculei agora. Eu consigo calcular a altura. Muito bem? Então, vamos lá. Então eu vou usar o Pitágoras de novo. Eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, 100, 10 ao quadrado é 100, 3 ao quadrado é 9, mais a altura ao quadrado. Muito bem. Então, eu vou aqui isolar o meu h, né? Vai ficar h ao quadrado é 100 menos 9. h ao quadrado será 91. Então, pessoal, a altura dessa pirâmide, para mim tirar esse quadradinho daqui, vai ser raiz de 91 centímetros. Ponto. Agora eu tenho a área da base, e tenho a altura. Eu consigo agora calcular o volume desta pirâmide. Então, pessoal, o volume nada mais é do que a área da base, 1/3 da área da base, pela altura. Então, temos aqui 1/3, a área da base é 18 e a altura é raiz de 91. Muito bem. O volume, eu posso simplificar, se eu tenho aqui multiplicando e um dividindo, eu posso simplificar 18 por 3, será raiz de 91. Então, o meu volume dessa pirâmide será 6 raiz de 91 centímetros cúbicos. Lembrando que centímetros cúbico eu indico volume. Se é o cubo, é volume. Por quê? São 3 dimensões, ou seja, tridimensional. Então, é ao cubo. E a área é sempre ao quadrado. Muito bem, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da minha videoaula. E até mais. Fiquem com Deus.